16º fascículo da tréplica. A apoteose racional. O conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim se meteram num saco de gatos para viver. E é com grande esforço e sacrifício que fazem para viver, debaixo de muita luta, muita guerra, muitas controvérsias, muitos desencontros, muito desequilíbrio, que tem horas que desanimam de viver e tem horas que animam, porque é preciso coragem para enfrentar a guerra da vida. Guerreando sempre e sempre vencidos, porque vão sendo carcomidos pela erosão do tempo, a velhice se destruindo e tudo se acabando. E assim, lutou contra si mesmo como um guerreiro vencido. Lutou para ser vencido pelas ordens naturais da natureza, que tudo por si mesmo se destrói, e por isso tudo se acaba. Então lutar dessa forma é lutar contra si mesmo, é lutar para se destruir, é lutar iludindo a si mesmo, é vagar no tempo, nesse perder tempo, porque o que adianta guerrear pelo nada, lutar pelo nada, se tudo acaba em nada? O que adiantou? Nada. Mas a vida assim foi constituída de iludir e de ilusões, de aparências, aparentando o que não é, enganando a si mesmo e enganando os demais, perdendo tempo com o nada, por não saber o que faz, não saber o que faz, por não saber o porquê que aí estão vivendo, não saber o que faz, por não saber o porquê vivia, por não saber o que faz, guerreando e lutando contra si mesmo. E quem luta contra si mesmo se acaba antes do tempo. Mas tudo isto por não terem conhecimento preciso do porquê que assim são. Se tivessem conhecimento preciso do porquê que assim são, não iam viver desta maneira, com tanta contradição contra si mesmo. Pois se nada é positivo, aparentemente parece que é positivo. Verdadeiramente não é. Verdadeiramente tudo é negativo. E por tudo ser negativo, é que tudo termina em nada. E lutar e guerrear pelo negativo não está adiantando nada. Estão lutando para nada ser, como nada são. Aparentemente é que parecem tudo ser, mas verdadeiramente nada são. E por isso, de um momento para outro, é surpreendido pelo nada ser. De repente, parecia tudo ser, e o tudo acabou em nada. Então, o que adianta a luta do nada pelo nada? Nada. Por tudo acabar em nada. O que adianta guerrear pelo nada? Nada.
O que adianta se esforçar, se sacrificar pelo nada? Nada. Por tudo acabar em nada. Mas o livre pensador, por estar na categoria de livre pensador, de origem racional, agia na forma de sua categoria de animal. Porque o animal não sabia o porquê era um animal. E ele não sabendo o porquê era um animal, ele não sabe o porquê que ele vive. Ele não sabendo o porquê que ele vive, ele não tinha condições de delinear o certo para que tudo desse certo. E por não ter condições de se conhecer, e muito menos conhecer as demais coisas, ficou sempre à procura do certo. Por mais que procurasse o certo, mais se multiplicava, mais se desacertava, e tudo complicando, e mais. Tudo piorando, e mais. Tudo desequilibrando, por não ter condições, por estar na categoria de animal, no estado de inconsciência. E por estar num estado de inconsciência, é um pensador. E um animal pensante, e quem pensa, não tem certeza e segurança de coisa alguma, porque o pensamento é vago, e quem vaga está perdido em um mundo que não sabe o porquê dele. E assim, quem vaga está perdido. E quem está perdido não sabe o que faz. E quem não sabe o que faz, o resultado é esse que aí está no mundo inteiro. Por não saber o que faz. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Quanto mais pena, mais tem que penar. E por não saber o que faz, são seres insaciáveis. E por não saber o que faz, são seres em sofrimento. E por não saber o que faz, o sofrimento no mundo inteiro sempre aumentando cada vez mais. Está aí a luta do nada. A luta do nada, quanto mais luta pelo nada, mais sofre. Quanto mais luta pelo nada, mais se martiriza. Quanto mais luta pelo nada, mais sem sossego. O nada não dá sossego a ninguém. Quanto mais luta pelo nada, mais tudo dá em nada. A luta de tudo acaba em nada, por tudo acabar em nada. De repente, a centelha da aparência de vida apagou. E aí, o que adiantou lutar tanto? Tanto, para acabar em nada, de repente sem esperar. Essa sempre foi a luta do bicho, que nunca soube o porquê de seu ser um bicho de origem racional. O consciente positivo é racional. Já é completamente diferente, por julgar o nada como o nada deva ser julgado, e traçando a vida completamente como ela deva ser. Traçando a vida pelo lado racional, pelo lado de dominar o nada e não ser dominado pelo nada. Então, racionalmente, é o tudo e o tudo, e não se deixa dominar pelo nada.
Isso depois que tem convicção do mundo racional. Com a convicção que tem do mundo racional, tem condições de dominar o nada e não ser dominado pelo nada. Mas isto, quem já tem convicção justa e certa do mundo racional. Mas os que ainda estão na categoria de animal racional, como animal racional, são dominados pelo nada. Porque o animal julga o nada acima de tudo, por ser o mal. Então, o animal é joguete do nada, dominado pelo nada, massacrado pelo nada, sofrendo pelo nada, martirizado pelo nada, subjugado pelo nada, escravizado pelo nada, obsedado pelo nada, fanatizado pelo nada, embriagado pelo nada e destruído pelo nada. São os que estão na classe de animal racional. Ainda não tiveram condições de conhecer o porquê de assim ser. Desta forma, é sofrer. Sofrer sempre a forma negativa de viver, dominados pelo nada, cometendo o absurdo pelo nada, cometendo crimes hediondos pelo nada, pensando tudo ser e de repente acabando em nada. Se o nada tudo fosse, todos viviam felizes e contentes. Por o nada nada ser, é que todos vivem sofrendo e martirizados sempre. O nada não tem base nem lógica, porque não tem nada para provar a ninguém. Se o nada tudo fosse, não existia sofrimento nenhum. Por o nada nada ser, é que o sofrimento vem destruindo todos que são dominados pelo nada. Porque o nada não garante ninguém. E não tem nada a dar a ninguém. Somente ilusão, ilusão e mais ilusão. Fantasias e mais fantasias. Aparências e mais aparências. Ficando como um animal, livre e pensador, dominado pelo mal, pela ganância, pela ambição, pelas vaidades. E assim vejam o que é a fase racional. E o que foi a fase que terminou, a fase do animal racional. A fase racional, o equilíbrio total de todos. Todos melhores em tudo, por serem mais equilibrados. E como animal, completamente desequilibrados. Mas tudo isso tem a sua razão de ser. Por no princípio deixarem de ser o que eram, para serem o que são. Deste modo e desta forma encontraram nas páginas brilhantes dessa cultura do mundo racional o desejo de todos realizado, voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim está aí o conhecimento de preparação de toda a humanidade para alcançar a absolvição dessa prisão da vida da matéria. Estavam aí todos presos pela matéria, sem saber, sem conhecer o porquê assim estavam,
sem saber e sem conhecer porquê desse estado, dessa forma de ser. Estavam aí sem conhecer o porquê de tudo e o porquê de todos. Estavam aí sem conhecer de onde vieram, para onde vão. Estavam aí sem conhecer o porquê de assim serem e o porquê de todos assim são. Estavam aí sem conhecer a causa e a origem de assim ser. Estavam aí sem conhecer o porquê da vida assim ser. Estavam aí sem conhecer o porquê de sua estrutura assim ser. Estavam aí sem conhecer o porquê da estrutura desse mundo assim ser. Estavam aí sem conhecer o porquê que assim ficaram desconhecidos de seu ser. Estavam aí sem conhecer o porquê desta categoria tão ridícula de animal. Estavam aí sem conhecer o porquê de tantos mistérios sem ter solução. Estavam aí sem conhecer o porquê de serem racionais. Estavam aí sem conhecer a sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural de ser. E por todos esses motivos e outros mais, não poderiam organizar uma estrutura de vida que pudesse corresponder a todos, para que todos pudessem viver alegres, felizes e contentes. Estavam aí sem saber como se organizar para viver com paz, amor e fraternidade entre todos. Não podiam, de jeito algum, formar uma estrutura que pudesse servir todos e agradar todos. Então, a estrutura feita à moda de quem não sabe o porquê da existência na Terra, e muito menos a existência do mundo. Por não saber, não podiam estruturar uma coisa adequada à natureza e à vida de todos. Então, a estrutura criada para quem não sabe o porquê tudo existe, não podia ter bons resultados. E por isso, uns tantos satisfeitos e outros tantos insatisfeitos. Uns bem e outros mal. A vida então, desta maneira, tinha que ser uma vida desregulada. E por ser desregulada, desequilibrada. E o desequilíbrio em prol de todos, e onde há desequilíbrio, não há ajustes. Onde não há ajustes, há as divergências. Onde há as divergências, se multiplica o desequilíbrio. Onde existe o desequilíbrio, ninguém se entende, ninguém se compreende, porque o desequilíbrio leva à loucura, e a loucura à ferocidade. E a ferocidade leva à desumanidade, e a desumanidade leva às monstruosidades. E daí, os entendimentos são passageiros. Hoje estão se entendendo, amanhã já desentendidos. Hoje são amigos, amanhã são inimigos. E assim a vida se tornou uma confusão entre todos os pontos de vistas. Aparentemente estarem satisfeitos, mas verdadeiramente insatisfeitos. Todos aparentando o que não são. No íntimo, uma coisa, e por fora, outra.
estão aí. A vida caiu no ridículo, passando todos a desconfiarem uns dos outros e não terem mais confiança em ninguém, nem em si mesmo. E daí, se desenvolvendo as balbúrdias, as brigas, os choques, as revoltas, as vinganças e o desrespeito a tudo e a todos, consumando assim uma verdadeira calamidade, por o senso normal deixar de existir e o desequilíbrio de tudo persistir. Tudo isto por não encontrarem a forma certa de viver. Porque se tivessem encontrado a forma certa de viver, saberiam como viver. E por não encontrarem a forma certa de viver, é que nunca puderam acertar, como desejavam acertar. E como sempre procuraram acertar, e como sempre, todos fazendo tudo para acertar. E quanto mais procurando acertar, mais tudo se desenrolando completamente ao contrário. Por se desenrolar ao contrário, está aí o souvenir da vida, tão delirante e atordoante, todos sufocados em angústias, por procurar acertar sempre e não conseguir acertar. Tudo isto existe uma justa causa. A justa causa é porque estavam na classe de animal irracional. E esta classe, por não conhecer o seu estado de animal, julgava-se prepotente, capaz de levar o mundo à perfeição com as aparências e que nunca pôde conseguir, porque aparências não são verdades. E desta forma, todos em busca da verdade, todos à procura da verdade, sem saber onde encontrá-la, porque não existe na fase de animal racional, muito menos no encanto, porque tudo que está em evolução, em degeneração, está no estado de transformações, e onde tudo se transforma, está fora da linha certa. A linha certa é racional, e não a linha animal. Na linha animal, as incertezas de tudo, e por isso todo animal é um livre pensador. E por o pensamento não estar condicionado a organizar o bem-estar geral, como nunca pôde organizar, por desconhecer a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural e o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, no mundo inteiro, por mais que fizessem por acertar, tudo sempre por acertar, e tudo sempre em multiplicações de desacertos, e tudo sempre mudando para pior, e tudo sempre indo para pior. Ninguém podia viver bem, ninguém podia viver em paz, por o desequilíbrio de tudo ser demais. Essa é a formação da energia magnética que acarretou todos os males para cima de todos. Por isso, todos nessa classe de sofredor. Mas chegará o tempo de tudo acertar racionalmente. Por via racional, tudo certo e tudo salvo eternamente. Por via do animal, todos de mal a pior sempre.
E assim foi a vida do animal racional. À procura sempre do bem de si mesmo. E todos e sempre por encontrar. Mas agora encontrará o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, a vida hoje cai na realidade de todos os tempos, que é o que há muito todos vinham pesquisando para encontrar. Por causa do conflito consigo mesmo, de viver a vida inteira para encontrar a verdadeira solução definida, com base, com prova e com comprovações de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. Para encontrar o profundo ser, o verdadeiro ser lógico, a descoberta da verdadeira origem do animal de origem racional. Até que chegou a época de todos serem contemplados, porque há muito procuravam e necessitavam de uma definição lógica perfeita com base e lógica racional. Então hoje, toda essa humanidade felicíssima, de uma forma tal que não tem expansão autêntica racional, para poder agradecer a suprema fonte divina celestial do mundo racional, que não há como comungar esses agradecimentos, a não ser com os seus atos de nobreza racional. Atos de nobreza são atos de convicção, de alta expressão racional. São atos elevadíssimos de comprovação, de gratidão ao mundo racional. A legítima fonte e morada de eterna riqueza dos infortunados, que viviam à procura de maior fortuna de sua vida, que era conhecer e saber como poderia ser salvo eternamente. Como hoje, aí está em suas mãos a sua verdadeira salvação e de todos, a volta ao triunfo eterno, o mundo racional. E assim, todos bem, todos felizes e contentes para o resto da vida, por todos estarem de volta à sua morada eterna, querida, o mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do aparelho racional e da origem do animal racional. E assim, pelo redígio racional de paz, amor e fraternidade entre todos, os hinos de louvor ensurdecerão o mundo inteiro pelas hostes verdadeiras do mundo racional, de paz, amor e fraternidade, dos iluminados que aí estavam e pregados na terra como animais. E hoje, todos libertos, despregados, como animais que aí estavam pregados na terra, como terra a terra, hoje todos despregados daí para fora. O pulo mais alto da vida de todos, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Depois de despregados da terra, como animal, deixará de ser animal, dando um pulo mais alto da vida para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, neste pulo, do despregar o animal deste chão, a vibração do animal é tão grande que se tornará incalculável a sua satisfação do esplendor racional.
esses momentos emocionantes que por toda parte da terra vão se dar. O amor público universal se levantando em honra ao mundo racional. Os lampejos da redenção, os lampejos dos delírios, os lampejos da alegria, os lampejos da satisfação de um modo geral. É uma coisa incalculável da alegria emocionante de todos de um modo geral. Todos afogados de satisfação e emoção. Todos afogados no delírio da consciência e da conscientização racional. As sublimes horas do mundo inteiro somente são racionais. Estão aí, germina o germe da felicidade, da paz, do amor eternamente. Tudo isto se encaminhando para dentro de algumas horas se dá. O deslumbramento do mundo racional e a cultura verdadeira do mundo racional em mãos de todos, e tudo em serenidade e respeito ao mundo racional. E assim está aí a beleza das belezas, as grandezas das grandezas, as felicidades das felicidades. Todos voltarem a ser o que eram, no seu mundo eterno, racionais, puros, limpos e perfeitos, encerrando este tempo perdido aí de bicho racional. Por saber o porquê que vieram aí parar em condições incompatíveis consigo mesmo, em pensar ser o que não é e não admitir ser como é. Eu não admito ser como eu sou, porque tenho horror do meu ser assim ser. Eu sou contra o meu estado de ser. Tenho revolta de assim ser. Eu queria ser de outra maneira, porque não admito ser como sou. Sou tudo e não sou nada. Sou tudo e nada sou. Não posso pensar que sou tudo, porque nada sou. Eu não admito ser o que não sou. Sou hipócrita e não queria ser. Sou fingido e não queria ser. Sou ceboso e não queria ser. Sou murriento e não queria ser. Finjo de bom, mas não sou, mas sou mau e não queria ser. Sou fingido, não queria ser. Eu não queria ser como sou. Sou desequilibrado e não queria ser. Vivo de aparência e não queria viver assim. Sou revoltado com o meu modo de ser. Vivo à custa dessa natureza, sem saber porquê. Sou aqui um parasita, explorando tudo. E assim não queria ser. Eu não me admito ser como sou. Sou vaidoso, não queria ser. Sou ambicioso, não queria ser.
Eu não me conformo em ser como sou. Sou mortal e não queria ser. Sou condenado à morte e não queria ser. Eu não suporto ser como sou. Eu daria tudo na minha vida se algum dia aparecesse quem me dissesse o porquê eu assim sou e porquê aqui estou em cima dessa terra sem saber porquê. Eu daria tudo a quem me tirasse desse inferno para fora. Eu daria tudo para ser diferente, de ser como sou, que não me conformo em ser como sou. E assim, infinidades de pessoas no mundo inteiro, nesse maior desespero que aí está. Infinidades de pessoas nessa agonia, nesse delírio, noite e dia, no maior desespero, inconformados de serem como são. O inconformismo de estarem nesse estado de ser animal de origem racional. Esses que há muito vêm nesse desespero. Daqui a um pouquinho estão conhecendo o mundo racional. Chegando em suas mãos o que imploravam, o que mais estavam necessitando por viverem completamente revoltados de serem como são e inconformados de assim ser. Daqui mais um pouquinho chegando o tudo do tudo ao seu conhecimento. Ninguém pode avaliar nem calcular o estado de satisfação dessa infinidade de pessoas que vivem nesse maior drama da vida de não se conformar em ser como é. E esses e essas não saberão o que fazer em agradecimento ao mundo racional por encontrar tudo o que precisava e tudo o que necessitava e tudo o que implorava. Deixar de ser como é, que não se conforma para ser puro, limpo e perfeito no seu mundo de origem. É incalculável a emoção, a alegria e a satisfação de todos que estão nessa situação de completo desespero da vida, muitos perdendo a razão e muitos a caminho de perder a razão. E assim está aí o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, em cumprimento da verdadeira felicidade eterna, o mundo racional. A fonte é clara, cristalina, pura, limpa e perfeita, porque é a razão de ser, a origem de tudo é o mundo racional. A razão de ser animal de origem racional e de formas que por esta via justa e certa de origem verdadeira da humanidade, todos voltarão ao seu mundo verdadeiro de origem, sem dificuldades. Sem dificuldades, porque o natural de todos é racional. O verdadeiro natural de tudo é racional. E para alcançar o natural, não há dificuldades, porque o natural é o leme real de si mesmo, e sendo o leme real de si mesmo, não há dificuldades. Para o natural, tudo corre naturalmente, sem dificuldades. E assim, não há motivos de espécie algum e obstáculos de espécie algum. Obstáculo só é criado na mente de demente, que de cultura racional nada sabe, nada conhece. E quem não conhece e quem não sabe o que diz. E assim hoje tudo é belo, tudo é bom, tudo é grandioso
tudo é lindo, tudo é cristalino, por aí está a fase racional, a fase da cultura verdadeira dos seres de origem racional. Racional é sempre para cima e não para frente como o animal. O animal sempre andou para a frente, em desenvolvimento do mal de si mesmo. Agora, racional é sempre para cima, porque racional é de cima e não de baixo. O animal é de baixo e sempre andando para frente, sem saber por que está andando. Andando em um mundo quando não sabe o porquê que nasceu neste mundo e não sabe o porquê do mundo. Então ele não sabe o porquê está vivendo e pensa que andando para frente ele está progredindo, quando é bem ao contrário. Andando para frente para ir se destruindo sempre, por não saber o porquê existe em cima desta terra e o porquê existe terra para ele pisar. O animal é para frente vivendo aparentemente, julgando que está andando para frente. Irracional é para cima, para o mundo racional, para cima, para a eternidade. No chão, para frente, não tem nada. O chão não vale nada. Em cima é que está o tudo que todos precisam. Então, em cima. Se ligar em cima no mundo racional, embaixo é vazio, no chão tudo é passageiro, porque tudo é ilusão. A vida do chão é a vida da ilusão. A vida do chão é a vida do animal. E o chão não tem nada para dar a ninguém, porque tudo é passageiro, tudo acaba. Agora em cima está o tudo, racional em cima, no mundo racional. O racional é para cima, sempre para cima. E assim, este mundo de concepções todas oriundas de uma febre mágica que se chama o magnetismo da matéria. Quem vive de matéria, vive magnetizado pela matéria, e todos envolvidos e envolvendo dentro do magnetismo. A vida não podia ser boa, porque o magnetismo é ilusionismo, e todos magnetizados por isso, por aquilo, por aquele outro, por esse, por essa, por aquela, magnetizado por tudo e sendo o magnético uma coisa passageira de pouca duração. E assim todos dominados como estavam pelo magnetismo e hoje desmagnetizados pela energia racional. E o magnetismo botando todos e tudo em retrocesso. Por um magnetismo ser destruidor com sua força dominante magnética. E de acordo com as doses magnéticas e o estado desse ou daquele. Se a dose do magnetismo é muito grande, o desequilíbrio é grande. Se a dose é mais ou menos equilibrada, então se mantém mais ou menos equilibrado. Sendo magnético de um superdomínio sobre a humanidade, uma força tal que é a causa principal do desequilíbrio de um modo geral. Desta forma, a vida tem dois elos, o bom aparente e o mal. Elo porque é aliado ao magnetismo.
Então, o elo bom, magnético, aparentemente, e o elo mau. E desse jeito, na formação magnética, é horrível, é insuportável de viver, por mente forças negativas que imperam para o desassossego e desarmonia e o desequilíbrio de tudo e de todos, sendo o magnetismo um dos fatores de força poderosa que atuam em uns mais, em outros menos, em outros demais, a ponto de levar ao desequilíbrio total. O magnetismo é a fonte do mal, e todos os seres de origem elétrica e magnética estão sujeitos ao domínio do magnetismo, por a natureza de todo ser de corpos em matéria elétrica e magnética. Esta força somente imperou e impera na fase de animal racional, a fase do governo do magnetismo, o magnetismo governando todos em doses de cada um diferentes. Uns com dose mínima, mais equilibrados, e outros com dose média, mais ou menos equilibrados, e outros com doses variadas, e outros com doses elevadas, a ponto de desequilibrar-se. E daí as anormalidades, e outros ficando completamente anormais, por toda a humanidade ser de origem elétrica e magnética. Domina o magnetismo em seu ser. O magnetismo é tão dominante que faz a pessoa, às vezes, fazer aquilo que não quer e depois de fazer, se arrepender, porque o domínio do magnético sobre todos e da própria formação da natureza, sendo da própria formação da natureza, é natural o domínio do magnetismo num animal de origem de outro mundo, que é o mundo racional. E assim, a fase do animal racional foi a fase do magnetismo, porque o magnetismo é da energia animal, a energia magnética. Mas agora, na mudança de fase, terminou a fase do animal racional, a fase magnética, e entrou a fase racional. E a fase racional é uma fase de equilíbrio total. É a fase do magnetismo, é uma fase de desequilíbrio, devido ao magnetismo ser de origem do mal. E dominado pelo magnetismo, os seres dominados por ele se tornam feras bravias, uns contra os outros, da maneira mais incrível de estrangular uns aos outros. A fase do magnetismo, a fase das atrocidades, dos crimes monstruosos e de toda espécie de ruínas, por o magnetismo ser de origem do mal. E o domínio do mal é o domínio tenebroso, horroroso, monstruoso e criminoso. Por isso, a fase do magnetismo, a fase do sofrimento, a fase da desconfiança, a fase da descrença geral, a fase das dúvidas, a fase das experiências, a fase da permanência do sofrimento, a fase do sacrifício, a fase dos esforços, a fase das lutas, a fase das brigas, a fase das guerras, a fase das confusões, a fase dos desentendimentos, a fase de uns contra os outros, para ver que o magnetismo é uma das fontes de ruínas. Ruínas essas que ninguém tinha sossego, que ninguém vivia satisfeito, por todos viverem preocupados noite e dia.
Tudo isso influência magnética e atordoadora. O peso do magnetismo chegava a ser tanto nas pessoas que as pessoas viviam cansadas, outros desanimados, outros sem ânimo para nada, outros não querendo saber de nada. O peso do magnetismo em muitos era tão grande que chegava a inutilizar de forma tão natural que os próprios não se entendiam como podia ser. Mas agora terminou esta fase. Em 1935, terminando assim a fase do animal racional, terminou a fase do magnetismo. E o magnetismo, por ter terminado a sua fase, entrou em ruínas, em completo desequilíbrio. E a causa do desequilíbrio da natureza, o desequilíbrio de tudo e de todos. O magnetismo entrou em ruínas e tudo e todos em ruínas. É a causa do que vem se passando há muito no mundo inteiro. Lugares mais atacados pelo magnetismo. Os lugares de maiores ruínas em tudo e de maior calamidade, devido à destruição feita pelo magnético estar em ruínas, e todos os seus seres em ruínas também. E assim, muitos lugares completamente arrasados pelo magnético. Lugares esses que todos sofrem sem saber a causa. A causa, o magnetismo em ruínas, em ação, levando todos a ruínas das ruínas. E desta forma, os lugares mais atacados pelo magnéticos, mais destruídos e outros menos, e outros muito menos, e outros mais ou menos demais, e outros bem demais. Porque a junção magnética é da própria natureza, que toma formas diferentes em todos os lugares. Por isso, uns lugares mais atacados pelo magnético e outros menos. Lugares com grandes cargas magnéticas e lugares com menos cargas magnéticas. Os lugares mais carregados, mas tudo arruinado. E os menos carregados, menos ruínas, menos arruinados. E é por isso que o mundo, existem países que são eternos sofredores, muito mais do que em outros países, que são menos sofredores. E por isso, há países bem em tudo e há países mal em tudo. Há países que o povo é mais sofredor, mais cargas magnéticas, e há países que o sofrimento é o mínimo possível, ou mesmo normal da vida. Tudo isto forças magnéticas. Há países mais carregados de magnetismo e outros menos carregados. Os menos carregados, mais equilíbrio, e os mais carregados, mais desequilíbrio. Por o magnetismo ser a fonte natural da natureza, da parte do mal. E por isso é tenebroso e horroroso. Quanto mais ruim é o ser, mais carregado e dominado pelo magnetismo. Ser esse de qualquer espécie. Quanto mais carregado de magnetismo, mais feroz, mais bravio e mais ruim em tudo. E é por isso que existem os bons e existem os maus. Os maus, mais carregados de forças magnéticas, e os bons, carregados por forças elétricas. Então, tem os bons e tem os maus. Os maus atacados pela energia magnética e os bons
pela energia elétrica. Mas onde está uma energia, está a outra. E de formas sujeito a entrar em curto sempre uma com a outra. É a causa do mal viver contra o bom. E o bom sempre fazendo tudo para endireitar o mal. Com pena do mal, procurando fazer tudo para consertar o mal. Porque o bom tem pena de todos e o mal não tem pena de ninguém. O mal só pensa em destruir e o bom só pensa em construir. O mal por si mesmo se destrói e o bom somente constrói. E o negativo com o positivo. O positivo é o bom, é o elétrico, e o magnético é o mal, é o magnético. Mas sempre onde está o mal, está o bom, para ver se salva o mal. Tudo isto, a cura de todos esses males e de todo esse desequilíbrio, está aí. A energia racional. A energia racional, a energia verdadeira do natural do animal de origem racional. Então agora, com a fase racional, é que a humanidade vai ficar livre do terror do magnetismo. Porque se existe terror, a causa é o magnetismo, porque não há efeito sem causa. Agora, na fase racional, acabou-se o império do magnetismo. O magnetismo em liquidação e tudo que pertence ao magnetismo em liquidação. Chegando à fase racional para a recuperação do animal racional, por estar sendo liquidado pela liquidação do magnetismo. Com esta mudança de fase, vindo a recuperação de toda a humanidade, e todos equilibrados racionalmente, por a fase ser racional, a fase de equilíbrio total de todos, e desta forma, todos passando a ser aparelho racional. E como o aparelho racional, na linha certa, dá volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E terminando assim o seu ciclo de vida em um mundo que desceu e que viveu perdido até chegar o dia de conhecer o seu mundo de origem e saber como para lá voltar. E chegando assim no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, que era completamente desconhecido do animal de origem, deste mundo de origem racional. E assim, o animal racional vivia no mundo do animal irracional. E por estar vivendo no mundo de outro, sofria demais por estar fora do seu verdadeiro mundo, de sua origem de racional. E desta forma, o racional penava no mundo do animal irracional. E muito mesmo tinha que penar, por não ser o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro natural. O natural do racional, que aí ficou como animal, é o mundo racional, e não o mundo do animal irracional. O racional no mundo do irracional tinha que penar demais, sofrer demais, e por estar vivendo no mundo do animal irracional, tinha dificuldades em conhecer o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E de formas que o animal racional sempre pensou: não é possível nós
Não somos daqui do mundo animal. Havemos de um dia sabermos de onde nós somos. E assim, agora chegou em mãos de todos todo o esclarecimento completo de onde todos vieram, como vieram e como vão.